Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, componentes da mesa, demais vereadores, população que nos acompanha no plenário, em suas casas, uma ótima tarde. Eu, num primeiro momento, vereador Gilson, eu pensei em formular um texto corrido e passar a ler ele de cabo a rabo, mas isso não faz muito parte da minha personalidade, então eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente comentar agora, já que esse é meu último pronunciamento. E eu inicio, primeiramente, fazendo um generoso agradecimento a Deus pela oportunidade de estar aqui representando a cidade durante esse período. Minha trajetória política, ela é um pouquinho longa, porque eu já participo de militância partidária dentro do Partido Novo já há mais de 6 anos, sou filiado a esse movimento, e aprendi muito. No momento em que eu fui eleito vereador, no dia 16 de novembro, vereador Alexandre Matias, eu fiquei bastante surpreso, porque, afinal de contas, eu era um dos improváveis. Porque uma pessoa sem histórico de participação política, uma pessoa sem recursos, uma pessoa que, de fato, não participou ativamente de grandes movimentos comunitários, isso não fez parte da minha trajetória, e tive êxito naquele momento. Depois, por algumas questões adversas, tive a infeliz surpresa de saber que alguns votos não tinham sido computados como deveriam e a vaga passaria a ser de Vossa Excelência, Alexandre Matias. Mas eu recebi com muita tranquilidade a notícia, porque a democracia é assim mesmo. Muitas vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde. Mas o destino me trouxe até aqui nesse momento. E sigo agradecendo também a cada uma das pessoas que de alguma forma apoiaram, minha esposa que está aqui nesse momento prestigiando, obrigado pela presença, meus familiares, pais, mães, amigos, tantas pessoas que apoiaram no momento de campanha e no momento tão singular como é estar aqui exercendo a vereança. E também cito, não poderia deixar de citar, agradecimento ao vereador Tuca por ter feito um gesto, por simbolizar um gesto tão humilde de ceder após uma crise que ele passou interna, cedeu seu mandato a mim por 3 meses, e durante esse período de 3 meses a gente pode mostrar muito serviço, diferente de alguns vereadores que vêm aqui como suplentes por apenas 1 mês. Eu tive a oportunidade de marcar posições aqui durante 3 meses, e agradeço mais uma vez ao vereador Tuca, porque ele me deu carta branca para eu ser uma pessoa sincera e atender a minha fé, aquilo que eu acredito aqui dentro, e não precisei me remeter a ele para saber como votar ou como me posicionar nessa tribuna. Algo que é muito comum na maioria dos partidos e na maioria dos vereadores que acaba se licenciando para dar espaço a seus suplentes. Então, aqui fica meu agradecimento a cada uma dessas pessoas. Acho que, durante esse período, eu consegui mostrar aos senhores vereadores coragem para tocar nos assuntos que, muitas vezes, ficam apenas nos corredores e nos fuxicos da Câmara de Vereadores. Quando a gente cita, nessa tribuna, corte de cargos comissionados, como a gente apresentou no manifesto no início da participação que tive aqui como vereadores, eu lembro, pois essa foi uma das primeiras sessões que eu participei, e quando eu comecei a falar de cargo comissionado aqui dentro, muitas das pessoas que estavam dispersas, muitos dos vereadores que estavam dispersos, pararam de conversar, voltaram às suas posições e ficaram impressionados. Então, eu tenho orgulho do meu posicionamento contumaz e contundente diante daquilo que eu acredito e de coerência com aquilo que eu apresentei durante a minha campanha, vereador Egídio. Certamente, muitas vezes, a forma que eu me expressei aqui não agradou algumas pessoas. Se agir de maneira desrespeitosa, aqui ficou o registro do meu pedido de desculpas, mas saio daqui, após 3 meses, como uma pessoa que aprendeu muito e agradece muito por todas as oportunidades que teve. Gostaria de citar aqui, especificamente, alguns vereadores, os quais eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais durante esse período de 3 meses. Gostaria de agradecer pelo companheirismo da vereadora Silmara, que foi a pessoa que primeiro se aproximou de mim pela pauta similar que a gente tem, até porque eu também sou de família cristã e acredito muito nas liberdades individuais e no direito à família a aplicar o homeschooling, vereadora Silmara. Então, conte certamente com o meu apoio diante dessa pauta e de inúmeras outras que eu tenho certeza que a gente tem em comum. Agradeço também ao vereador professor Gilson por ter sido um grande companheiro, tanto do vereador Tuca quanto de mim, e muito recentemente a gente apresentou um pacote de medidas anticorrupções com 4 projetos e anteprojetos que dizem respeito a nepotismo, a transparência nos gastos com publicidade da prefeitura e outros, né? Outro tema bastante
polêmico que a gente teve coragem de pautar aqui e defender, porque é algo que a gente acredita, é a redução do volume de recursos que fica na Câmara de Vereadores e redução de recursos do Executivo em áreas que a gente entende que são desnecessárias ou não essenciais, que são as atividades meios. Eu vejo que a Câmara de Vereadores, por si só, ela não entrega serviços à sociedade, mas sim que ela é um meio para fazer com que valha a democracia. E isso tem valor, mas, essencialmente, se a gente conseguir fazer com que as decisões aqui aconteçam da maneira mais econômica possível, a gente precisa fazer isso. E foi por isso que defendi veementemente o corte de cargos comissionados aqui dentro. Apresentamos, na prática, um gabinete extremamente econômico, que não usa recursos do carro alugado, impressora, não usa esse tipo de verbas de gabinete e contrata apenas 4 dos 8 funcionários que poderia ter. Então, nosso gabinete é extremamente econômico aos cofres públicos e convido os senhores vereadores a reavaliarem sempre a necessidade de estagiários e assessores. Eu sei que a nossa Câmara, vereador Egídio e demais vereadores, ela tem muito a ensinar a outras câmaras de vereadores. A gente não pode só criticar o que está errado, a gente tem que elogiar o que está certo aqui dentro. Quando a gente compara a nossa estrutura de gabinete com a estrutura de gabinete da maioria das câmaras de vereadores do Brasil, a nossa é de referência e excelência, vereador Egídio. Mas a gente não pode deixar de criticar ou mostrar exemplos distintos onde a gente também pode economizar recursos públicos. E a gente testemunhou aqui, recentemente, a visita do presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, que está sendo exercida, a prefeitura, por um prefeito do Partido Novo, que é o meu partido, e conseguiu construir, junto a este vereador, uma grande novidade na Câmara de Vereadores de Joinville, que é o gabinete sem custos com materiais de expediente, gasolina e carros. Ou seja, na Câmara de Vereadores de Joinville só existe recurso de subsídios aos assessores, que são mais do que aqui em Blumenau, frise-se, e aos vereadores. Então, isso é uma atitude que a gente pode se espelhar e trazer aqui para Blumenau. Sempre lembrando que, quando eu advogo em favor disso, não faço nenhum juízo de valor sobre quem precisa usar o seu carro, por exemplo. Eu entendo que, para alguns vereadores, talvez isso seja um mecanismo crucial à execução dos seus trabalhos e o voto ele acaba trazendo as pessoas conforme aquilo que a população quer. Porque o legislativo, na verdade, a política como um todo, ela é a cara do povo. Então, aqui a gente tem uma representação muito justa do que é o povo de Blumenau e que ele quer. Então, certamente, cada um de vossas excelências representa essas pessoas. Me posicionei algumas vezes sobre flexibilização de normas para quem quer trabalhar. A gente pode citar aqui especificamente algumas flexibilizações no âmbito de bares, restaurantes, vias gastronômicas. A gente entende que podemos flexibilizar mais ações nesse sentido. O nosso gabinete, mesmo não tendo sido considerado um gabinete de pautas diretamente comunitárias, assim como alguns outros vereadores têm uma atuação bastante forte, aqui destaco a participação do vereador Ito, do vereador Adriano nessas pautas comunitárias, mas mesmo assim, nosso gabinete aplicou mais de 60 indicações, mais de 30 requerimentos. A gente fez uma economia de mais de R$30 mil. E acho que a gente conseguiu entregar pautas muito bacanas, indicações de vias projetadas, pavimentação de ruas e assim por diante. Gostaria de citar também aqui, vereador Marcelo Lanzarin, Vossa Excelência, não o conhecia profundamente antes de exercer a função de vereador, saiu daqui com a feliz surpresa de que o senhor é uma pessoa muito apta a conversar, a trazer bons diálogos, me elogia a pessoa de Vossa Excelência. E não poderia deixar de citar aqui também vereadora Cristiane, vereador Maurício Gol, pessoas de coração muito bom que estão dispostas a ouvir, a conversar. E se algum outro vereador eu não pude citar aqui nesse momento, certamente é porque a gente ainda não teve a oportunidade de se aproximar ainda mais. E mesmo não estando como vereador nos próximos meses, eu tenho certeza que a gente vai seguir se conhecendo e encontrando as nossas similaridades. Vereador Marcelo Lanzarin, que pena que este vereador que está não teve a oportunidade de apreciar temas que eu considero que são bastante delicados. E eu já peço de antemão mais 1 minuto e 30 a Vossa Excelência, presidente. Não, são os seus 2 minutos, da liderança.
Concedo mais um minuto a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Diego Nazato. Que pena, vereador Marcelo Lanzarin, que este vereador que aqui está, que se considera um vereador independente, não teve a oportunidade de provar de fato que é independente quando eu não votei, por exemplo, uma pauta que em breve virá essa casa, que é a reforma da Previdência. Eu digo aqui publicamente que, mesmo não tendo qualquer relação direta com o Executivo, não tendo cargos naquela instituição, naquele poder, essa é uma pauta que eu entendo que é necessária para a cidade de Blumenau, e mesmo não compondo diretamente a base de governo, senhores vereadores, eu tenho certeza que podem contar com o meu apoio e com o apoio do Partido Novo por aquilo que a cidade precisa. E essa é só uma das inúmeras pautas tão importantes que a gente tem que discutir na cidade, sem medo do que a opinião pública dirá. E eu acrescento ainda a reforma, por exemplo, do transporte público. Existe, por exemplo, a necessidade da gente rever a necessidade de cobradores de passagem nos ônibus. Isso não é acabar com empregos, porque existem mecanismos e o poder público tem condição de capacitar essas pessoas e, em um processo de curto e médio prazo, realocar cada uma delas em outras funções. Isso não é desemprego, isso é inovação tecnológica. E, antes que acabe meu tempo, concedo uma parte a cada um dos vereadores que aqui estão. Autorização do orador, a parte concedida do vereador Marcelo Lanzarin. Vereador Diego, parabéns por essa passagem aqui pela Câmara de Vereadores, onde Vossa Excelência teve a oportunidade realmente de participar ativamente dos processos de construção aqui da nossa cidade. Mais do que isso, teve a oportunidade de conhecer o outro lado da instância, que muitas vezes é criticada lá fora, mas que tem um papel fundamental, que é esse parlamento. Fico feliz também em saber que alguns dos preconceitos, visões, muitas vezes que às vezes nós temos distorcidas dos processos aqui dentro dessa casa, com a sua oportunidade de estar aqui, puderam, de alguma maneira, mudar esse olhar. Destaco aqui a sua lembrança aqui hoje, de que Blumenau é, sim, uma referência, a Câmara de Vereadores de Blumenau é uma referência para o nosso Estado, nos seus processos legislativos, inclusive até de economia. Claro, sem dúvida nenhuma, nós precisamos sempre avançar, mas eu fico feliz em saber que Vossa Excelência também pôde testemunhar aqui o quanto a Câmara de Vereadores de Blumenau é importante, não só para a cidade, mas referência para o nosso Estado. Parabéns. Com autorização do orador, a parte concedida, vereador Jovino. Vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que realizou aqui durante os seus 3 meses. Eu já conhecia vosso trabalho, já sabia que Vossa Excelência tem interesse em trabalhar pela nossa cidade. Sem dúvida, deixa um legado, deixa uma história nessa casa, diverge as opiniões com os demais parlamentares, mas sempre tivemos o respeito. Sempre entendemos que cada um tem a sua visão política, partidária, e temos que respeitar a democracia. Agora, parabéns pela sua forma de atuação e, muito mais que isso, a sua independência, sua forma de fazer política e a sua visão, sempre pensando no bem da sociedade. Repito, diversas opiniões, mas a gente sempre tem que ter o respeito, o carinho e saber que, como Vossa Excelência, os demais que passam por essa casa merecem a consideração. Afinal, foram nas urnas, tiveram a coragem de disputar um pleito eleitoral que muitos não têm essa coragem. Parabéns ao senhor, a sua família, sua esposa também que aqui está. Vereador Diego Nazato, gostaria também de testemunhar a passagem de Vossa Excelência por essa Casa Legislativa. Nossos caminhos se cruzaram no dia 15 de novembro, quando veio o resultado da eleição e tudo o que sucedeu posteriormente a isso. Essa Casa Legislativa me deu a oportunidade de conhecer pessoalmente Vossa Excelência, eu que já tinha um carinho e um conhecimento à sua excelentíssima esposa, e que esse carinho também agora se manifesta à pessoa de Vossa Excelência. Nós divergimos durante algumas pautas, convergimos em outras, e essa é a função do nosso Parlamento Municipal, justamente isso, trazer a essa casa a discussão de assuntos relevantes para a nossa sociedade, e Vossa Excelência fez isso de forma muito competente,
Parabéns, Vossa Excelência marcou o nome na história da cidade de Blumenau e que outras possibilidades possam aparecer na vida de Vossa Excelência. Parabéns. Cedo uma parte, vereador. Claro. Vereador Diego Nazato, quero parabenizar. Não lhe conhecia, só conhecia sua esposa Tamara. Então, assim, parabéns. Vossa Excelência deixou a sua marca nesses 90 dias. Inclusive, você esteve no meu gabinete para a gente conversar em alguma situação, de uma forma que você apresentou nesta casa, como é que poderia ter apresentado, talvez se precipitado, né? Mas Vossa Excelência foi simples, nos procurou, e quero aqui lhe parabenizar, né? Deixando aqui a sua marca, sucesso aí na caminhada. Parabéns. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente. Com certeza. O vereador Alexandre Matias, ainda voltando no assunto da eleição, que acabou colocando a cadeira do senhor aqui dentro, eu recebi uma palavra do meu pastor e ele disse: Diego, Deus não dá nada para ninguém para tirar depois, porque essa vaga ali, naquele momento, não era para ser minha, essa vaga é de Vossa Excelência. E a minha atuação política, senhores vereadores, ela deixa de existir diretamente, volto às minhas atribuições privadas a partir de amanhã, mas não deixarei de pautar as coisas que eu acredito nas redes sociais, entrando em contato com cada um de vocês. Não pretendo disputar eleições no ano que vem, mas certamente atuarei nos bastidores, me envolvendo por aquilo que eu acredito e as pessoas que eu acredito. Espero poder encontrar com cada um de Vossas Excelências inúmeras vezes ao longo da vida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade desse parlamento.